você para abrir a sua Bíblia lá em Provérbios, no capítulo 4. Vou ler a partir do verso 20. Fala assim, Provérbios 4, 20. Filho meu, atenta para as minhas palavras. As minhas razões inclina o teu ouvido. Não as deixes apartar-se dos teus olhos. Guarda-as no íntimo do teu coração, porque são vida para os que as acham e saúde para todo o seu corpo. Sobre tudo o que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E aí no 24 ele começa a falar a respeito de situações mais específicas com relação ao pensamento. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem para a frente e as tuas pálpebras olhem direto diante de ti. Pondera a vereda dos teus pés e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Amém? Então essa é uma mensagem de sabedoria do sábio Salomão. E o que me chama bastante atenção sobre essa passagem, não só sobre essa, mas tantas outras que falam a respeito disso, é o quanto ele fala a respeito da importância dos nossos pensamentos e o quanto que isso tem a ver com a nossa saúde. Ele termina aqui no verso 23, falando que sobre todas as coisas que você deve guardar o seu coração, porque é dele que procedem as fontes da vida. E em outros trechos vai falar da vida e até da morte, né? Lá em Jeremias vai falar que o coração do homem, ele é totalmente corrupto. Então nós percebemos que quando a Bíblia fala a respeito de coração, ela não está falando a respeito do órgão que fica batendo aqui dentro do seu peito. Muitas das vezes vai falar coração e muitas das vezes vai falar alma. E no final das contas estamos falando a respeito do lugar onde se origina as nossas emoções, os nossos sentimentos. E isso me faz pensar a respeito do como que nós, como cristãos, temos gerido essas emoções, esses sentimentos. Porque eu não digo com relação à salvação, porque nós cremos para a salvação, conforme Paulo fala. Só que ao mesmo tempo em que tem muitos crentes que eles são salvos, que eles acreditaram, que eles receberam o sacrifício de Cristo, eles ainda são passivos com relação a situações de mentalidade, de pensamento. Quantos crentes que são salvos na sua fé, mas ainda são infelizes na sua vida? Quantos crentes que são salvos na sua fé, mas ainda vivem uma vida depressiva? Ou quantos crentes que são salvos, mas eles são difíceis de lidar por causa da sua forma de ser? Então você percebe que o tempo que nós somos salvos pela nossa fé, conforme o próprio Paulo diz, que pela fé sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. Por um outro lado, o meu desenvolvimento na fé, ele é processual. Porque muitas das vezes, talvez, as pessoas elas acreditaram que o fato de eu vir aceitar Jesus ou eu ser batizado, a partir do momento em que eu me levantei das águas, está pronto. Está resolvida a situação. Não tem mais nada para ser arrumado na minha vida. Só que se fosse assim, nós não se pegaríamos muitas das vezes sofrendo com os nossos próprios pensamentos, com as nossas próprias emoções, com os nossos próprios comportamentos, que assim como o próprio Paulo diz, o bem que eu quero, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu insisto em fazer. Ou seja, em outras palavras, existe uma guerra que está em constância, vivendo uma constante na minha vida, assim como foi pregado aqui no domingo, onde muitas das vezes o Simão ele quer levantar mais uma vez. E eu tenho que fazer com que o Pedro sobressaia. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje, entendendo
e trazendo para você uma perspectiva a respeito do quanto que essa questão de pensamentos e emoções são importantes para Deus. E o primeiro lugar onde você já começa a perceber essa importância diante de Deus é na própria história de Adão e Eva, que foram os primeiros seres humanos que foram criados por Deus. Você percebe que por mais que eles caíram, por mais que eles fizeram coisas erradas, Deus ainda se preocupou em estar sanando as suas necessidades emocionais. Você percebe que o primeiro sentimento de medo, né, o primeiro sentimento de vergonha acontece ali no Éden. Só que Deus, ao invés de humilhá-los ainda mais, Deus, ao invés de reprová-los e colocar eles para fora como um cachorro, Deus acolhe a eles primeiro, pergunta o que aconteceu, dá a chance deles poderem falar pela perspectiva deles o que aconteceu, porque Deus sabia de tudo já. Só que mesmo assim Deus dá a oportunidade para que eles pudessem relatar com a sua própria perspectiva o porquê que tinha acontecido aquilo. Então você percebe que Deus, entendendo que nós somos pó e cinza, Ele mesmo assim, sendo Deus e talvez olhando para nós e vendo o quão fracos e pequenos nós somos, Ele preza pelos nossos sentimentos e pelas nossas emoções, sabendo que muitas das vezes a falta do cuidado certo naquele momento poderia desencadear uma coisa muito pior. E para que você tenha uma ideia, quando nós falamos a respeito de coração, a Bíblia repete essa palavra no sentido de emoção 800 vezes. E quando se fala de alma, nesse sentido de emoção, a Bíblia repete 424 vezes. Então aqui são mais de 1.200 citações a respeito das emoções, para você entender o quanto esse assunto é importante para Deus, né? A gente muitas das vezes fica extasiado ao ouvir falar que a palavra não temas é repetida 366 vezes na Bíblia, mas quando nós falamos a respeito de emoções, é repetido mais de 1.200 vezes. E muitas das vezes nós nunca nem ouvimos falar a respeito disso. Muitas das vezes nós nunca nem ouvimos alguém num púlpito falar a respeito de emoções ou que isso tem alguma importância para a nossa fé. Tem até uma frase do Teócrito que ele fala assim: cuidado com seus pensamentos, porque eles se tornam palavras. Cuidado com as suas palavras, porque elas se tornam atos. Cuidado com seus atos, porque eles se tornam hábitos. Cuidado com seus hábitos, porque eles se tornam o seu caráter. E cuidado com seu caráter, porque ele se tornará o seu destino. Então, em outras palavras, o fato de nós não conseguirmos administrar as nossas emoções, muitas das vezes pode perpetuar um destino que não é aquele que Deus ele desejava para nós. Você percebe que o primeiro homicídio que acontece na Bíblia foi motivado pela emoção negativa que Caim sentiu ali, se é que pode-se dizer que existe alguma emoção negativa, mas ele, não sabendo administrar aquilo que ele estava sentindo, ele agiu como um animal. E você percebe que o fato de nós não conseguirmos gerar as nossas emoções traz esse tipo de resultado. Ao tempo em que nós somos filhos de Deus, que nós deveríamos governar sobre todas as coisas, muitas das vezes nós estamos tropeçando nas nossas próprias pernas e não estamos conseguindo governar nem a nós mesmos, né? Eu costumo dizer que quando alguém consegue tirar você do sério, quando alguém te deixa bravo, quando alguém tira a sua paz de alguma forma, essa pessoa está governando sobre a sua vida. Porque quem controla as suas emoções governa você. Por mais que a pessoa nem está sabendo. Às vezes é aquele seu chefe, é aquele seu professor, é aquele seu patrão, é aquele seu irmão, seu pai, sua mãe. E sem que você perceba, você está dando a ele um trono na sua vida e você fica ali circulando em volta dele. Porque o fato de você nutrir algum sentimento negativo por essa pessoa é a mesma consequência de que se você amasse ela de uma forma louca. Porque essa pessoa não sai da sua cabeça. Tudo que você faz é em prol dessa pessoa, né? Eu vou fazer isso aqui que é para ele ver que eu sou capaz, que eu dou conta, que é diferente daquilo que ele fala de mim. Mas no fim das contas você está orbitando em volta dele do mesmo jeito. Então você percebe que ao invés de nós vivermos uma vida independente, nós acabamos se tornando presos
há pessoas das quais nós não conseguimos nos desvencilhar. E no final das contas não é nem a respeito da pessoa. Às vezes a pessoa não está nem me ofendendo, é eu que estou me sentindo ofendido. Então nós precisamos entender que o convite que Deus ele nos faz é um convite para a morte. Já parou para pensar a respeito disso? Que o salário do pecado é a morte. Então nós já estávamos condenados, né? Ou seja, nosso destino era a morte de qualquer forma. Só que aí Jesus ele aparece na minha vida agora e ele me convida a morrer para mim mesmo. Então não tem outra escapatória. Ou eu morreria pelo pecado ou eu morro em Cristo. O que não dá é para mim continuar vivo. E as pessoas que elas continuam vivos nas suas próprias necessidades emocionais, sendo validadas por aquilo que elas estão sentindo e achando, são essas pessoas que elas vão viver como um animal, fazendo aquilo que elas acham que tem que ser feito, porque a pessoa fez isso contra mim, então ela tem que pagar e não sei o quê. Ou seja, eu deixo o evangelho de lado, porque o evangelho fala a respeito de negar a si mesmo, e eu vou agir por aquilo que eu estou sentindo. Você lembra do como que chegou no ponto de Eva ela comer do fruto? No primeiro momento, ela fala assim, a serpente pergunta para ela, Deus falou que você não pode comer desse fruto, e senão você vai morrer e não sei o quê. E aí a Eva fala assim, se comer desse fruto aí eu vou morrer na hora. Aí a serpente fala assim, não, mas não é assim também não. Não é desse jeito também que nem Deus falou. E aí no próximo verso a Eva já fala assim, e viu Eva que aquele fruto era desejoso aos seus olhos. E agora esqueceu o que Deus tinha falado até então. Porque agora não importa mais a arbitragem de Deus. O que importa é o que eu estou pensando. O que eu estou achando. E é por aqui que nasce a nossa humanidade baseada nos seus próprios sentimentos. Ou seja, não importa como as coisas são. O que importa é o como eu enxergo. Deus falou que era ruim. Mas eu estou achando que é bom. Então, para mim é bom. Então, quando nós falamos a respeito desse arbítrio que o ser humano ele buscava tanto ali no Jardim do Éden, e que até hoje nós vivemos buscando, é literalmente esse desvencilhar daquilo que é o certo de acordo com Deus. Porque Deus ele deixa bem claro para nós, é assim, assim e assado. Só que eu tenho a opção de errar. Ele me dá essa liberdade para que eu possa cometer os meus próprios erros. E é isso que acontece na arbitragem ali do Éden. Ela fala, eu prefiro ir por aquilo que eu acho, não por aquilo que Deus fala que é. Então você vê hoje as pessoas, por mais que muitas das vezes cristãos, por mais que muitas das vezes religiosos, até de outras religiões, essas pessoas, elas aceitam até determinada parte, só que quando se trata da minha intimidade, de quem eu sou, de quem os meus parentes sabem que eu sou lá em casa, da forma como eu trato as pessoas que estão ao meu convívio, ao meu redor, aí isso não é afetado pelo evangelho. Eu sou estourado mesmo, eu brigo mesmo, eu grito mesmo, eu sou assim mesmo, em casa todo mundo é assim. Então o evangelho ele só chegou na parte superficialzinha, ele não se aprofundou e não chegou onde deveria chegar, porque eu deveria ser liberto em todas as áreas da minha vida, Você percebe que a libertação que ela é promovida ali nas histórias que nós vemos na Bíblia, fala a respeito de pessoas que elas são saradas até no seu dinheiro. Você lembra de Zaqueu? Quando Jesus ele entra na vida de Zaqueu, aí Zaqueu ele fala assim, se eu tenho sido fraudulento com alguém, então eu vou devolver para essas pessoas até aquilo que eu roubei. Ou seja, até na vida financeira da pessoa existe uma transformação. Por que na minha vida não existe uma transformação nas minhas emoções? Na forma como eu vejo, enxergo, falo, trato? E você percebe que quando a leitura que nós fizemos aqui, ele faz questão dele começar de falar a respeito de sentidos. Ele fala a respeito daquilo que os meus olhos estão vendo. Ele fala daquilo que a minha boca está falando. E ele começa a falar a respeito de sentido. Por quê? Porque no final das contas, eu estou sendo influenciado através dos meus sentidos. Tinha até uma aula que a gente dava no Prócer, que se chamava Você é aquilo que você come. Por quê? Porque nós estamos sendo construídos de acordo com as influências que nós temos, sejam essas influências boas ou ruins. E às vezes você fala, não, eu não assisto televisão, eu não assisto, mas muitas das vezes você está sentado numa roda de escarnecedores.
Ah, mas eu não fico de papinho por aí, mas às vezes lá no seu trabalho, às vezes na sua escola, às vezes na sua própria família, né? Já é uma família que tem costume de falar mal dos outros, e você nem percebe porque isso já é tão normal para vocês. Então, através dos meus sentidos, através daquilo que os meus olhos veem, daquilo que a minha boca fala, o que o meu ouvido ouve, aonde os meus pés têm andado, conforme ele fala aqui, tudo isso está sendo a influência e está me desenvolvendo por dentro, por mais que no domingo eu venha na igreja, por mais que eu já tenha me batizado, por mais que eu seja uma pessoa cheia do Espírito de Deus, mas mesmo assim, ainda existe um lado Simão para ser tratado dentro de mim. E muitas das vezes isso não está sendo tratado por quê? Porque eu não o reconheço. A partir do momento em que eu reconhecer que existem coisas que precisam ser tratadas em mim, eu vou colocar isso como se fosse uma prioridade. E parar de ficar escondendo, que é aquilo que o pastor William fala aqui o tempo todo. Né? Não tem nenhum super-homem. Ah, mas eu jejuo não sei quantas vezes por semana. E daí? O que isso faz de você melhor do que qualquer outra pessoa? Ou menos pecador do que qualquer outra pessoa? Talvez esse tanto de jejum faz você mais pecador do que outras pessoas, que você acha que é melhor que os outros. Eu atendo um senhor, e hoje eu atendi ele inclusive, e ele é pastor, tem idade para ser meu avô. Só de ministério ele deve ter mais tempo de ministério do que eu tenho de idade. E eu atendo esse homem na área de relacionamento. Porque, por mais que seja isso tudo, ainda na questão emocional tem muita coisa para ser tratada, resolvida, só que muitas das vezes a própria pessoa não percebe. E eu tive que falar com a própria esposa dele. Não bastasse eu conversar com ele, eu falei, tem muita coisa aí para ser resolvida, e a situação que vocês estão vivendo aí não tem muito a ver com a história que você me conta. Porque você me fala que o seu casamento era perfeito, que não tinha motivo de briga, que não sei o que e tal. Mas pela forma como a sua esposa está te tratando agora, tá muito estranha essa história. Aí eu fui falar com ela, a história era totalmente diferente. Ele parece que cada um estava vivendo num casamento diferente, porque o homem que ele falou para mim que ele era, não era o homem que ela falou para mim com quem ela era casado. Então alguma coisa aqui não bate. E muitas das vezes, pelo fato de eu ter um bom desenvolvimento religioso, talvez eu penso que isso anula todos os problemas que eu tenho de estimação. Né? Talvez eu sou uma pessoa difícil de lidar, uma pessoa que não aceita a sugestão de outras pessoas, tem que ser tudo do jeito que eu quero, na hora que eu quero, e se não for eu fico bravo, e no meu relacionamento eu fico sem conversar durante dias. E talvez na minha cabeça isso seja o normal. Só não tem muito a ver com o casamento que a Bíblia diz que é, que como deveria ser. Mas na minha cabeça talvez eu já vim de um lar que era assim e tal. Esse é o normal para mim. E devido a isso nós precisamos ser lavados pela água do Espírito. Para quê? Para que nós possamos sair desse olhar de eu olhando para mim mesmo, para mim começar a me ver como Cristo vê. Porque a partir do momento em que eu me deparo com ele, conforme a gente vê lá em Isaías 6, por mais que Isaías se achasse muito profetão, quando ele se depara com a presença de Deus, ele começa a ver todos os pecados dele. Ele começa a falar, ai de mim, porque eu sou um homem pecador que habito no meio de um povo de impuros lábios. E agora os meus olhos viram a Deus. Então quando eu me encontro com Deus e não com a religião, aí não tem para onde correr. A máscara cai, eu me vejo desnudado e aquilo que eu tanto buscava esconder, agora está aparente. É como se Deus ele tivesse uma lente de raio-x assim, que fizesse com que eu olhasse por trás da minha aparência, né? Por trás de tudo isso que eu construo no exterior. E aí você lembra de Deus falando lá para o profeta Samuel. Deus, ele não vê por fora, ele olha o coração. Olha que interessante, falando de coração de novo. Coração não é o centro das emoções? Então Deus ele está de olho nas suas emoções, no como você lidar e administra as suas emoções. Olha só como que isso é pertinente. Então nós percebemos que muitas das vezes o que nós não levamos em conta é que tanto essa questão ambiental quanto essa questão de pessoas que estão à nossa volta, nós estamos nos conectando com essas pessoas através da nossa mente.
A forma como a pessoa pensa me influencia. A forma como a pessoa age me influencia. Alguns dias atrás a Esther estava falando comigo a respeito de uma pessoa com quem ela foi conversar fora da igreja. E aí a pessoa começou a falar algumas gírias. E ela falou assim, nossa, eu achei super estranho aquilo, sabe? Uma pessoa que eu nunca imaginei falando esse tipo de coisa. E a pessoa falando como se fosse a coisa mais normal do mundo. E a Esther falou, nossa, que coisa feia. Né? Uma pessoa como você e tal, falando desse jeito. E aí que a pessoa começou a falar mesmo. Por quê? Porque está conectado com outras pessoas que fazem a mesma coisa, então se torna normal. Se todo mundo está fazendo é porque é normal. Só que o que nós não podemos deixar de expressar é que nós sempre estamos andando na contramão. O que é normal para todo mundo não vai ser normal para nós. Muito pelo contrário, você sempre vai chamar a atenção. Porque na onde está todo mundo saindo é para onde você está indo. Aonde ninguém quer, aonde você quer. Aquilo que as pessoas falam assim, ninguém faria isso, é o que você está fazendo. Deus, ele sempre nos coloca no contrário da multidão. O crente, ele é alguém que ele não dá para ser movido pela multidão. As pessoas são, a massa é. Mas o crente não dá para ser. Porque não dá para mim cumprir aquilo que Deus tem na minha vida fazendo aquilo que está todo mundo fazendo. Porque está todo mundo querendo cumprir as suas próprias vontades. Ah, eu quero fazer a minha vontade, mas quem quer fazer a vontade de Deus? Essa que é a grande diferença. Você fazer a vontade de Deus, normalmente é negar você mesmo. É fazer aquilo que ninguém quer fazer. É por isso que nós, como cristãos, nós sempre vamos ser diferentes das demais pessoas. Não bastasse as pessoas, elas estarem o tempo todo nos influenciando, o inferno, ele está o tempo todo colocando dúvida nas nossas cabeças. Sabe, é diferente a forma como nós precisamos enxergar essa questão de Deus e diabo. Porque se você parar para pensar, conforme dizia o Martim Lutero, até o diabo é o diabo de Deus. Porque o diabo, ele não é o adversário, aquele que concorre contra Deus. Deus é Deus. Deus, ele é supremo. Não existe alguém que equipare a ele, que seja um competidor páreo. Então o diabo, ele é simplesmente alguém usado para desenvolver algumas peças. Então ele não tem capacidade para fazer nada mais e nada menos do que aquilo que é da permissão de Deus. Assim como nós pregamos aqui no domingo, onde o diabo pediu permissão para Jesus para poder peneirar os discípulos. Se não fosse da permissão de Jesus, ele não faria. É simples assim. Então nós precisamos entender que o inimigo, ele sempre vai trabalhar nos influenciando, nos dando sugestões. E adivinha, essas sugestões são coisas que já fazem sentido para nós. Às vezes você fala assim, isso daqui eu não gosto disso daqui. Aí a sugestão que você vai ter é literalmente dizer, mas isso aí não faz sentido mesmo. Isso aí não deve estar certo não. Que é exatamente para convencer você daquilo que você já quer. Ou seja, ninguém vai ser tentado num algo que não faça sentido para ele. Se eu sou uma pessoa que eu não ligo para dinheiro, eu não vou ser colocado numa situação onde eu tenha a possibilidade de desviar dinheiro. Se eu sou uma pessoa que eu não sou tentado na questão da pornografia ou da homoafetividade, eu não vou ser colocado numa situação como essa. O inimigo, ele sabe exatamente qual que é o seu fraco. E é ali que ele está esperando uma brecha para te pegar. Como que ele sabe disso, Júnior? Imagina um ser que ele já vive há milhares de anos. Ele conheceu você no seu nascimento, conheceu seus pais, às vezes ele derrubou seus pais, derrubou seus avós, e muitas das vezes vocês são tudo iguais. Emocionalmente falando, epigeneticamente falando, são tudo iguais. Ele fala assim, da mesma forma que eu derrubei seu tataravô lá, que era igualzinho você, eu derrubo você também. É você piscar que você está no chão. Então é a respeito disso que nós estamos falando. Existe algo que está contendendo contra nós, só que ele precisa de ter essa circunscrição para que ele possa ter liberdade de entrar, senão ele também não entra. Então qual que é o lugar que nós precisamos estar trabalhando aqui? A palavra de Deus diz lá em Salmo 51, 10, o salmista ele fala assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito estável.
Ou seja, conforme a gente falou aqui em Romanos 12:2 no domingo, transformai-vos pela renovação do entendimento. Para quê? Para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se eu não viver uma transformação de mente, eu posso ser batizado quantas vezes eu quiser. Eu posso aceitar Jesus em todas as igrejas que tiver na cidade. Eu não vou viver uma transformação. Eu posso falar que eu sou membro de tal igreja, eu posso me comportar e até me vestir tal como, mas se eu não tiver uma mudança que partir da minha mente, porque as minhas emoções elas vão partir daquilo dos meus pensamentos. Eu penso, logo as minhas emoções elas começam a funcionar para trabalhar de acordo com aquilo que eu estou pensando. Não é isso que eu comecei falando aqui para vocês? Cuidado com seus pensamentos, eles se tornam as suas palavras. Então tudo nasce aqui dentro. E não é à toa que lá em Filipenses no capítulo 4, Paulo ele vai falar assim, tornai conhecido diante de Deus as suas petições através de orações e súplicas e com ações de graça. E o Deus, ou melhor, ele fala, e a paz que excede todo entendimento, guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Ou seja, o centro das minhas emoções, o centro dos meus pensamentos em Cristo Jesus. Não tem um outro lugar. O próprio apóstolo Paulo, ele fala assim, para que você torne os seus pensamentos cativos a Deus. Leve os seus pensamentos cativos a Deus. Se você tem pensamentos de mal, pensamentos que não vêm de Deus, que não procedem dele, e ele ainda fala, né, tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é justo, tudo aquilo que é de boa fama, nisso pensai. Agora, se eu tenho pensamentos que estão me afastando de Deus, então eu tenho que levar esses pensamentos cativos e jogar nos pés de Jesus. Eu não quero isso para minha vida, não. Eu quero o quê? Eu quero que o Senhor renove em mim um espírito estável, um novo coração. É disso que nós precisamos. E o próprio salmista ele vai falar, né? Como guardará o jovem o seu coração? E ele mesmo responde falando, preservando, pensando, meditando na palavra do Senhor por todos os dias. Ou seja, é isso que deve ser a minha influência. Se eu não estiver sendo influenciado por isso daqui, se eu não estiver sendo influenciado por isso daqui, eu estou sendo influenciado por isso daqui. Eu estou sendo influenciado pelas pessoas que estão na minha volta. Eu não vou ficar vazio. De alguma coisa eu estou me enchendo. O tempo todo eu estou me enchendo. E você percebe que isso é tão natural do ser humano, que às vezes passa uma música tocando no meio da rua que você nunca ouviu na sua vida, e depois você não consegue mais tirar aquela música da cabeça. Você ouviu uma vez só. Você nem prestou atenção. Mas na hora que você se pega, você está cantando aquela música. Por quê? Porque entrou sem pedir licença. Então nós precisamos o tempo todo ser intencionais para que nós estejamos fazendo essa configuração do que eu quero para a minha vida. Que tipo de pensamento eu quero que habite em mim? Que tipo de emoções eu quero estar sentindo? Porque a palavra de Deus, ela é trabalhada toda em cima disso. Se você pega os frutos do Espírito, eles falam a respeito dessa administração. Ou seja, eu pensar a respeito da bondade, da benevolência, a respeito do autocontrole, né, do equilíbrio, são todas virtudes que vão fazer o quê? Administrar as minhas emoções. Então, se eu sou cheio do Espírito, então eu tenho que desenvolver os frutos do Espírito. Não tem para onde eu correr com relação a isso. Que cheio do Espírito é esse? Que é uma pessoa que é cheio do Espírito aqui na igreja, mas em casa é um ignorante que ninguém suporta. Alguma coisa está errada aí. Ou não é um ou não é outro. Mas não dá, as duas coisas não vão coexistir. Então eu preciso fazer essa oração, olhando para dentro de mim hoje, e entendendo se existe alguma coisa ainda dentro desse coração que precisa ser transformado. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, um coração que ele não é levado pela minha justiça própria, por aquilo que eu acho ou deixo de achar das pessoas, por aquilo que eu penso que as pessoas merecem ou deixam de merecer. Eu preciso ser trabalhado de acordo com aquilo que Deus diz, não de acordo com aquilo que eu acho. Deixa eu só ler aqui de novo para a gente finalizar.
Bota de novo aí pra mim aí, que o meu aplicativo aqui tá querendo me dar trabalho. Bota de novo aí Provérbios 4:20. Filho meu, atenta para as minhas palavras. As minhas razões inclina o teu ouvido. Não as deixes apartar-se dos teus olhos. Guarda-as no íntimo do teu coração. Você percebe que aqui no começo ele te dá a sugestão de que eu preciso guardar essas palavras no meu coração. Por quê? Porque são vida para os que as acham e saúde para todo o seu corpo. Amém? Fica de pé para que nós estejamos orando no nome de Jesus.